Abra comigo a sua Bíblia em Oséias, capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Ô Espírito Santo, continua falando conosco, Senhor. Continua fluindo nesse lugar. Continua alcançando corações sedentos nessa noite, Senhor. Aquilo que o Senhor começou a fazer nessa noite, pedimos ao Senhor, continua. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti. Usa-me conforme a Tua vontade. Mas que a Tua palavra, Senhor, possa ser ministrada. A Tua palavra, Senhor, não a minha. Fala conosco, Senhor, porque estamos atentos. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Nosso coração também. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso texto-chave, como vocês viram aqui, se encontra no livro de Oséias. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto muito constrangido quando eu leio, quando eu estudo o livro de Oséias. Por quê, irmãos? É constrangedor para mim ler esse livro. Porque nesse livro nós vemos o amor escandaloso de Deus pelo seu povo. O livro de Oséias fala basicamente sobre isso, irmãos. Sobre o amor infinito, o amor poderoso, o amor resgatador de Deus para os seus. Deus fala, para o profeta: vai lá na casa de prostituição, pega lá uma das mulheres, case com ela. Tira ela da toda aquela prostituição, leva para sua casa e casa com ela. Nessa história, o profeta representava o próprio Deus. E essa mulher, essa prostituta, representava o povo de Deus. E Deus fala: não, vai, pega, ame-a. Nessa história de Oséias, essa mulher depois larga de novo Oséias, volta para fazer aquelas velhas práticas. Deus fala novamente: Oséias, vai lá, ama essa mulher de novo, compre-a na mão de todos, traga de volta para a sua casa. Isso, irmãos, representava a situação de Israel. Israel abandonava o seu Deus, o seu marido, o seu noivo, e ia brincar com outros deuses. Irmãos, e é isso que Deus tem feito ao longo dos anos com Israel. E da mesma forma que Ele fez com Israel, Ele faz com a igreja, Ele faz comigo e faz com você. É um amor imensurável. É uma insistência surreal de Deus para a minha vida e para com a sua vida. Esse é o amor de Deus. E no final desse livro, irmãos, nós vemos a restauração dos filhos de Deus por esse amor tão grande. Vai chegar um dia que o povo de Deus vai finalmente mergulhar de cabeça nesse amor tão grande. Ele vai voltar para Deus de uma forma grandiosa, com todo o seu coração. Eu sei, irmãos, que esse texto, ele fala do povo de Israel, que na grande tribulação, eles vão voltar os seus olhos para Jesus. Está falando sobre ele, sim, mas podemos aplicar esse texto na igreja hoje.
Deus tem nos chamado, irmãos, para mais perto. Ele tem nos chamado para a intimidade. Ele nos chama para largarmos todos os nossos ídolos e olhar somente para Ele. Por que Deus faz isso, irmãos? Porque Deus, Ele nos ama de uma forma radical. E Ele espera uma resposta a essa mesma altura de amor. Basicamente, irmãos, esse é o livro de Oséias. Talvez com essa introdução aqui agora em mente, quando você lê esse livro, você vai entender melhor o coração de Deus. Esse livro é tão precioso, irmãos. Mas vamos ao nosso texto-chave agora. Oséias 5:14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Nós não temos tempo aqui, irmãos, mas se você ler os textos anteriores, nesse mesmo capítulo, nos capítulos anteriores, você vai ver Deus chamando a atenção de Israel em todo o tempo. Deus fala sobre idolatria, Deus fala sobre corrupção do povo, Deus fala muito sobre corrupção dos sacerdotes que atuavam na casa de Deus. E por esse motivo, de tantos erros, Deus vira e fala assim: eu vou me manifestar como um leão. Ele vai despedaçar. Imagina um leão feroz, um leão faminto, atacando. Deus é este leão, irmãos. Ele vai atacar e ninguém poderá se livrar, e ninguém vai poder livrar o outro. Parece algo familiar com o que estamos vivendo hoje, né, irmãos? O que está acontecendo no mundo hoje. Irmãos, nós temos que entender algo. Deus faz isso, Deus faz essas coisas com um motivo. Ele espera que com isso nós possamos cair na real, reconhecer nossos erros. Ele espera que possamos consertar a nossa vida diante dele. Ele está chamando a gente para o arrependimento. Ele está querendo nos sacudir, irmãos, como igreja. E o verso 15 vai explicar isso para nós. Eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então, irmãos, Deus vem como um leão feroz caçando. Ele destrói, ele faz algo que o povo não gosta, que nós não gostamos. Depois ele sai de cena, ele volta para o seu lugar. E o Senhor espera que nós possamos reconhecer as nossas culpas, os nossos pecados. E espera que o seu povo passe a buscar a sua face. Eu não sei se você está enxergando, irmãos, o cenário que nós vivemos. E é exatamente isso que Deus fala conosco hoje, como igreja. Eu não sei se você está conseguindo entender isso. E nesse texto fala, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Angústia, irmãos. Angustiados aqui tem o sentido de você estar apertado, de você estar aflito, de você estar em dificuldade. Aí a minha pergunta aqui hoje é para você que está aqui, para você que está em casa, eu te pergunto: você se encontra angustiado nesses dias, irmão? Aflito, apertado, com algum tipo de dificuldade em qualquer área, na área financeira, seja o que for. Estando eles angustiados,
por aquilo que eu fiz, eles vão passar agora a me buscar. Irmãos, eu creio que não sou somente eu que estou com essa angústia nesses dias, passando por apertos, por dificuldades. Mas eu quero te ensinar algo. Use esta angústia, usa essa aflição ao seu favor. Que isso possa refletir em algo positivo na sua vida. Use essa situação não para ficar lambendo as suas feridas, não para falar, ai, coitadinho de mim, ai, ninguém está olhando para mim. Não, irmão. Use a situação para que você possa se aproximar de Deus. Lembre das palavras de Jesus em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, irmãos. Use isso, irmãos. Está difícil, está sofrendo, dias de lutas, de muitas perdas, de choro, sim. Mas você pode usar isso nesses dias para que você possa se aproximar de Deus. Porque com essa angústia toda, o Senhor fala, com essa angústia, eles vão começar a me buscar. Neste momento de angústia que o mundo todo está passando, irmãos, e principalmente o Brasil, que você possa levar essa angústia, você possa levar essa dor aos pés de Jesus. E toda essa angústia vai resultar em algo bom para a sua vida, porque você vai estar mais perto, mais próximo do Senhor. Creia nisso, irmãos. Não é hora de você se desanimar. Persevere em Deus, persevere na sua palavra. É hora de você se aproximar do Senhor. Usa essa angústia, essa aflição que você está sentindo ao seu favor. Passe a buscar o Senhor. Derrame toda essa angústia aos seus pés. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, com essa angústia, eles vão me buscar. Você tem dois caminhos, irmãos, nos dias de hoje. Ou vai ficar reclamando, vai colocar a culpa no governo, vai colocar a culpa em A, em B, vai pôr a culpa no seu emprego, no seu serviço, ou você vai parar de olhar para tudo isso, vai olhar para os céus. Vai buscar entender de Deus o que Ele quer para a sua vida nos dias de hoje. E vai passar a buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Reconhecer nossas culpas, os nossos pecados, consertar nossas vidas diante de Deus e buscar a sua face. Então, irmãos, vamos continuar o texto. Então, agora nós chegamos no texto de Oséias, capítulo 6, que é o texto mais famoso, desse livro. Após Deus falar que ele vai vir como um leão, despedaçar o seu povo, após Deus falar que ele, depois que fizer isso, vai voltar para o seu lugar, após o Senhor falar que vai provocar uma angústia no seu povo, com a intenção de que essa angústia faça o povo voltar para Ele, olha o convite que está proposto no capítulo 6 de Oséias. Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ele vai nos sarar. Ele fez a ferida. Sim, Ele fez tudo isso. Mas Ele vai ligar.
Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Vinde, voltemos ao Senhor. Vamos voltar para o nosso Deus de coração, irmãos. Ele veio sobre nós como um leão feroz. Sim, é verdade. Ele está fazendo um estrago, irmãos? Sim, é verdade. Ele nos despedaçou? Sim, é verdade. Mas não há como você ser curado se você não voltar para Ele. Porque o único que pode sarar a ferida que Ele fez é o mesmo leão. O mesmo leão que fez a ferida é o mesmo leão que tem a cura. O mesmo leão que despedaçou é o mesmo leão que vai ligar tudo novamente. Foi necessário fazer uma ferida. Foi necessário Deus fazer tudo isso. Para quê? Para que nós, o povo de Deus, voltássemos nossos olhos para Ele novamente. Nós nunca oramos, irmãos, como nós oramos hoje. A gente nunca ouviu a palavra jejum como a gente ouve nos dias de hoje. Não é verdade? É gente orando em casa, orando na igreja, orando no monte, pessoas indo para os hospitais para orar, para abençoar vidas. Irmãos, Deus está fazendo algo no nosso meio. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Precisamos ficar atentos ao som do céu nesses dias, irmãos. Nós precisamos ficar atentos àquilo que Deus está falando nos dias de hoje. Todos aqui concordam que Deus é soberano. Ele tem o controle de tudo em suas mãos, não é verdade? Irmãos, na semana passada nós vimos aí o Superior Tribunal Federal estava discutindo sobre o fechamento, dos templos. Vamos pôr aqui em aspas, o fechamento das igrejas. Todo mundo viu isso. A pergunta que eu faço para você nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, será que o Senhor não está querendo falar algo para a sua igreja, irmãos? Será que Deus não está chamando a sua atenção quanto a isso, queridos? Porque eu vejo na minha Bíblia, irmãos, quando o povo de Deus estava longe do seu Senhor, quando o povo de Deus abandonava a Deus e olhava para outros senhores, para outros ídolos, aconteciam coisas semelhantes. Quando o povo voltou as costas para o seu Senhor, o tabernáculo de Moisés, onde o Senhor derramava a sua glória, onde o Senhor se manifestava, passou a ser apenas um lugar qualquer. Não tinha mais a glória de Deus ali. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, a glória do Senhor, chegou a um tempo que ela passou a ser apenas um objeto de ouro. Não tinha mais a presença, tanto que até os inimigos levaram para si a Arca da Aliança. O templo de Salomão, irmãos, a casa de Deus aqui na terra, ela foi destruída não somente uma vez, mas 2. Será que não está acontecendo novamente, irmãos? Será que Deus está falando algo conosco nesses dias da mesma forma? Será que o fechamento das igrejas não seria Deus falando que nós estamos fora do seu propósito? Será que os céus já não estão sendo fechados e nós nem percebemos, irmãos? Acorda, igreja do Senhor, voltemos ao Senhor. É claro que aqui, irmãos, é algo geral, Não dá para a gente falar, a igreja local aqui, não, falando de algo geral, mas precisamos acordar. Como eu falei, dias de dores, dia de perdas, sim, é verdade, mas ficar lambendo as feridas não vai trazer cura. A única cura que nós vamos conseguir, irmãos, é se nós olharmos para o leão
e voltarmos a nossa face para Ele, porque aquele que fez a ferida tem poder para curar. Oh, Jesus. Versículo 3, irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oh, Senhor, nós cremos nisso, Deus. Irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que você conhece de Deus hoje, amanhã pode ser mais, pode ser melhor. Você tem um nível de conhecimento, de intimidade com Deus hoje. Prossiga nessa caminhada. Conheçamos, sim, é bom. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem mais de Deus, irmãos, para ser descoberto. Há mais de Deus para que possa ser provado. Há águas que nós ainda não nadamos, irmãos. E o Senhor nos chama, nos convida para isso. Esse mesmo texto fala: a sua saída será como a alva, como o nascer do sol. Você consegue imaginar, irmãos, o nascer do sol? Qual que é a grande característica, do nascer do sol? É simples. Cada vez mais luz e cada vez menos trevas. Pega isso, irmão, no seu espírito. Você começa a prosseguir, você começa a conhecer o Senhor mais e mais. E isso vai ser como o nascer do sol. Cada vez mais luz, cada vez menos trevas. Na sua vida, cada vez mais luz e cada vez menos trevas. Sobre a sua família, cada vez mais luz, cada vez menos trevas. Sobre esse bairro, cada vez mais luz e cada vez menos trevas. Isso vai acontecer, irmãos, até ser dia perfeito. O dia perfeito vai ser quando o Senhor aparecer nas nuvens e vier governar essa terra, irmãos. Isso vai acontecer, queridos, na vida daqueles que conhecem e prosseguem em conhecer o seu Deus. Entenda isso. E esse mesmo texto fala que ele virá como a chuva. E eu vejo, irmãos, essa chuva como resultado das pessoas se voltarem ao Senhor. Por quê? Porque aqui o Senhor está falando para o seu povo: ei, volte para mim, olhe para mim. Quando o povo fizer isso, virá chuva sobre quem? Toda a terra. E a chuva, ela cai sobre os justos e sobre os injustos, não é somente para nós. Eu vejo dessa forma, irmãos, acompanha comigo. Deus veio como um leão, veio nos quebrar, nos despedaçar. Agora Ele espera que a gente mude, que nós convertamos o nosso coração. Ele espera que a gente volte para Ele, voltemos ao Senhor. Voltando para o Senhor, Ele vai curar a ferida que Ele mesmo fez. Ele vai sarar o que Ele mesmo despedaçou. E agora que você está juntamente com o Senhor novamente, você vai conhecer este Deus a cada dia mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E à medida que você conhece esse Deus, você está mais longe das trevas. E isto vai provocar uma chuva de Deus sobre toda a terra, irmãos. Estou falando de avivamento. Estou falando de Deus agindo sobre toda a terra. Eu creio, irmãos, nesse avivamento que está por vir sobre a face da terra.
E essa chuva não é uma chuva qualquer, irmãos. O texto vai falar aí claramente. Ele vai enviar a chuva serôdia. O que é essa chuva serôdia, irmãos? É a última chuva da estação. É a chuva que amadurece os cereais. Essa é a chuva que vai cair sobre a terra. A chuva que vai trazer amadurecimento para a grande colheita, irmãos. Ouça isso no seu espírito. Perceba o que Deus está fazendo hoje na face da terra. E nós vamos concluir aqui com o versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Misericórdia, irmãos, aqui significa bondade, significa fidelidade. Deus quer essa misericórdia e não sacrifício. Sacrifício, irmãos, era o culto, né? Era a adoração. O Senhor está falando, eu quero mais isso do que o culto que vocês fazem para mim, de forma coletiva. A adoração deles, irmãos, era feita de uma forma mecânica e não agradava a Deus. Um povo, irmãos, com o coração longe de Deus, nunca vai tocar nesse mesmo Deus com a sua adoração. Um povo com o coração longe de Deus jamais vai tocar esse mesmo Deus com a sua adoração. Então o Senhor fala, mais do que o seu culto, eu quero misericórdia. E o Senhor fala outra coisa, Ele quer mais o conhecimento de Deus do que os seus holocaustos. O holocausto, irmãos, talvez seja o maior sacrifício de adoração. Ele representa uma consagração a Deus. Não adianta você fazer apenas rituais se você não conhece o seu Deus. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. O Senhor quer que você o conheça verdadeiramente. O Senhor quer que você o conheça profundamente. Intimidade, comunhão com Deus. Então, queridos, resumindo aqui, o que Deus está nos ensinando nessa noite. Todos nós sabemos que nós vivemos em tempos difíceis, é verdade, não tem como negar isso. É como se Deus viesse como um leão faminto sobre nós, com a sua repreensão, com o seu julgamento, seu juízo sobre a igreja, sobre o mundo. Ele nos feriu, ele nos despedaçou. Mas tem uma intenção aí, irmãos, de amor, como é todo o livro de Oséias. A intenção de Deus é que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele. Que possamos voltar para o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E você precisa de entender isso, irmãos. Esse mesmo leão que está fazendo a ferida é o mesmo leão que quer curar as nossas vidas. Esse mesmo leão que despedaçou, ele deseja ligar novamente. Por isso que é esse convite para mim e para você. Vinde, voltemos ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Voltar ao Senhor, irmão, significa abandonar os nossos ídolos, nossos pecados de estimação. É largar tudo que tem nos afastado de Deus. Por exemplo, antes você lia a Bíblia, mas agora no horário que você lia a Bíblia, você passou agora a assistir uma série na Netflix muito boa. E você deixou de ler a Bíblia. É errado você ver uma série? Não, irmãos. Errado é você substituir as coisas de Deus pelas coisas dessa terra.
Voltar ao Senhor é você dar a prioridade para Deus. Voltar ao Senhor é você se arrepender dos seus pecados, deixá-los para trás e seguir em frente, rumo a Jesus. Voltar ao Senhor é estar em um lugar, num ambiente, onde o seu foco é Deus e nada mais. Onde o nosso coração está depositado no Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos?